Fique de pé em reverência à palavra de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra nessa manhã conosco, e eu quero ler 2 textos. O primeiro é no mesmo livro, Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Que está escrito assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Caminhe um pouco mais, agora vá para Atos capítulo 8, versículo 1. Atos capítulo 8, versículo 1. Atos 8, versículo 1, está escrito: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, pela tua presença nesse lugar, pela tua vida, porque o Senhor já falou conosco, mas continua a falar. Usa a minha vida como instrumento, uma ferramenta nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Queridos, alguns meses atrás, eu compartilhei um pouquinho disso aqui no nosso Tadel, mas eu senti no meu espírito de trazer para nós hoje, que é um culto especial, um culto de ceia. E o tema dessa palavra é: saia do comodismo. Saia do comodismo. Todos nós, eu acredito que nós temos a tendência de ficarmos com os nossos braços cruzados na nossa zona de conforto, usando uma força de expressão, no nosso bem bom, vivendo a nossa vida rotineira, costumeira, ou seja, no comodismo. Muitos de nós acabamos cruzando os nossos braços e fazendo da nossa barriga um apoio para ela. Eu, graças a Deus, não consigo, até que eu tento, mas não consigo, porque a minha barriga é bem pequena e não consigo. Tem um irmão que alguns anos atrás esteve conosco, e ele era sonoplasta, e a barriga dele era interessante, era um pouco mais avantajada do que as outras, e ele colocava o tablet bem aqui na barriga dele, e ele só ficava mexendo, era um apoio. Muitas vezes nós, queridos irmãos, nós estamos assim, com a nossa vida, com a nossa família, com o ministério, nossa vida com Deus, nossa vida profissional, nossos sonhos, aquilo que nós queremos alcançar. É interessante porque muitas vezes nós estamos querendo alcançar algo, mas nós não estamos fazendo absolutamente nada para alcançarmos aquilo. Nós não estamos saindo da rotina, todo tempo isso. Mas é interessante, entrando agora nos textos lidos, queridos irmãos, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, aqui Lucas narrando as últimas palavras de Jesus antes de ele subir aos céus, porque depois de ele ressuscitar, ele ainda passou 40 dias entre os discípulos, ensinando muitas coisas. E aí Jesus, ele chega e diz assim: olha, vocês não devem se ausentar da cidade, mas vocês só farão isso depois que vocês receberem o poder que virá do Espírito Santo. Esse poder no original é dunamis, uma dinamite, algo explosivo sobre vocês. Aí ele diz assim: vocês, quando vocês receberem desse poder,
vocês serão minhas testemunhas. O que é ser uma testemunha? Testemunha é alguém que vai falar aquilo que ela viu e ouviu. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês vão andar pelas regiões, por onde vocês andarem, vocês vão compartilhar o que vocês viram eu fazendo, o que vocês ouviram eu ensinando, e aquilo também que vocês viram e ouviram outras pessoas em meu nome fazendo. Ele diz assim: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí Jesus ele pega e sobe. Aí a igreja está lá em Jerusalém, reunida, e o Espírito Santo vem. Em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos, veio o Espírito Santo sobre todos, ficaram cheios do poder, da unção, e a igreja em Jerusalém estava explodindo em crescimento, era avivamento, eram curas. A Bíblia diz que dia por dia, o Senhor ia acrescentando o número daquelas pessoas que iam sendo salvos. Eu imagino que eles chegavam lá na casa dos apóstolos, batia lá, o apóstolo vinha atender e disse: olha, nós estamos aqui porque nós queremos aceitar Jesus. Pedro pregava, 3.000 pessoas se convertiam, era um avivamento, era um negócio poderoso, havia harmonia, generosidade, ninguém tinha necessidade, eles vendiam seus bens e compartilhavam com as outras pessoas, mas só que eles esqueceram daquilo que Jesus havia dito para eles. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, vocês vão crescer muito em Jerusalém, mas quando vocês crescerem muito aqui em Jerusalém, lembre-se que tem outros lugares para vocês alcançarem, tem outros lugares para vocês anunciarem, serem minhas testemunhas. Aí quando Jerusalém estiver tomado pelo poder de Deus, em outras palavras, vocês vão para a Judeia, depois vocês vão para a Samaria, e depois vocês vão ter os confins da terra. Mas eles esqueceram desse detalhe. Mas na altura do versículo 8, a Bíblia diz que se levantou, se desencadeou uma grande perseguição contra a igreja. E depois dessa perseguição que começaram, o primeiro que foi morto foi Estevão. Começaram a prender os seguidores de Jesus, uma grande perseguição. A Bíblia diz que eles começaram a fugir, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém. Mas eles começaram a fugir, eles ficaram dispersos, e eles começaram a ir pelas regiões da Judeia, eles começaram a ir para Samaria, eles começaram a ir para muitos lugares ao redor do mundo, até os confins da terra, e chegou até em Monte Alegre, em mim e em você. Agora preste bem atenção nesse detalhe. Para a igreja despertar, em outras palavras, para a igreja sair do seu conforto, do seu comodismo, para a igreja obedecer a ordem que Jesus havia dado a ela, foi preciso se levantar uma grande perseguição contra a igreja. Após a perseguição, eles foram para a Judeia. Após a perseguição, foram para a Samaria. Após a perseguição, eles foram para os confins da terra, foram espalhados ao redor do mundo, e mais uma vez chegou até mim, chegou até você. E o Aldre está aqui. Quando Deus me deu essa mensagem, me veio muito falar do Aldre, e eu preguei essa mensagem para ele, usei ele. O Aldre, como todos conhecem, foi 13 anos atrás. 13 anos atrás, o Aldre faz parte dessa igreja há muitos anos. Mais de um tempo, ele começou a viver no banho-maria, trocava as programações da igreja por qualquer coisa. Ele esfriou, deixou de se envolver, que Deus tem dado para ele vários talentos. E há 13 anos atrás, o Aldre sofreu um acidente. E hoje quem vê ele, literalmente você enxerga um milagre. O Aldre fazendo um trabalho elétrico lá na escola Karim Além, no ginásio lá, ele caiu de uma altura aproximadamente de 10 metros, e literalmente ele caiu com a cara naquele piso, onde toda a sua face quebrou.
Todos imaginavam que ele iria morrer. Eu me lembro, quando chegou a notícia até mim, eu peguei a moto, eu fui até lá na escola. Quando eu cheguei lá, a ambulância já estava vindo com o Aldre, eu vim atrás da ambulância. Eu fui até Santarém, acompanhando o Aldre. Eu pensei que quem ia morrer já era nós, né? Daqui para o Tapará, à noite, aí numa lancha, o cara lá, o piloto de fuga. E o Aldre passou 20 dias em coma. 20 dias. Mas o que mais impedia do Aldre se envolver, porque ele tinha uma preocupação com as coisas de casa, de suprir como supridor, as coisas de casa e tal, envolvido muito no trabalho. Ele passou 20 dias em coma, Deus tirou ele de lá. Ele passou 3 meses em Santarém, e Deus não deixou nesses 3 meses faltar nada para ele. E ele voltou para Monte Alegre. Eu me lembro que eu preparei uma mensagem, nós pregamos aqui na sede, ele compartilhou o testemunho dele. Nós pregamos lá no Pajuçara, ele compartilhou o testemunho dele, mas uma coisa que até hoje marca muito a minha vida, porque nesse acidente, o Aldre perdeu a visão do lado esquerdo. Aldre? Do lado esquerdo, ele é completamente cego do lado esquerdo. E o que muito marcou foi quando ele disse assim: eu precisei ficar cego para eu ver. Eu precisei ficar cego para eu ver a vida que eu estava vivendo, me distanciando de Deus. Queridos, isso foi muito forte. E hoje, para a glória de Jesus, o Aldre é envolvido até o tutano na igreja, líder da sonoplastia, é supervisor de setor, é DJ, faz parte do staff, trabalha, serve. Aldre, estão precisando de tal coisa, vamos lá, está sempre disposto. Mas foi preciso acontecer uma tragédia na vida dele para ele sair do comodismo. Ei, eu convido você a fazer uma reflexão nessa manhã comigo. Será que vai ser preciso acontecer alguma coisa de ruim na vida de algumas pessoas para despertar? Será que vai ser preciso acontecer alguma coisa ruim na família de algumas pessoas que sabem que tem um chamado de Deus, que sabem que tem que levar Jesus mais a sério para despertar? Será que vai ser preciso acontecer alguma coisa no casamento de algumas pessoas, nas finanças de algumas pessoas, para parar de ser resistente? Será que vai ser preciso acontecer alguma coisa com os filhos para poder despertar? Eu estive agora em Belém, participando dos legendários, e um homem, nós éramos 530 homens, e um homem foi testemunhar. Ele era praticamente um pastor de uma igreja, auxiliando outro pastor, e algo muito ruim aconteceu na igreja, um escândalo. Ele tufou o peito, ele disse assim: eu nunca vou deixar Jesus, porém nunca mais vou me envolver em nada. Eu nunca mais vou entrar numa igreja, mas não vou deixar Jesus. Ele tinha 2 filhos, os meninos gêmeos, que estavam caminhando com ele na igreja. Esses 2 filhos dele começaram a se envolver nas coisas do mundo, começaram a se lambuzar nas coisas do mundo. Quando ele abriu os olhos, já havia passado 15 anos, e os meninos estavam cada vez mais distante de Deus e cada vez mais envolvido nas coisas do mundo. Aí apareceu os legendários. Ele mandou os seus filhos para os legendários. Deus visitou a vida daqueles jovens, eles estavam lá, e agora ele estava indo. Ele testemunhou chorando, dizendo assim: eu vou voltar para Jesus, eu vou voltar agora para a igreja depois de 15 anos, porque foi preciso foi preciso acontecer algo muito terrível nas 2 pessoas que eu mais amo nessa vida, nos meus filhos, para eu poder despertar e voltar a cumprir o meu chamado. Será que vai ser preciso acontecer alguma coisa no trabalho
de algumas pessoas, na empresa de algumas pessoas, na saúde de algumas pessoas, para poder acordar, despertar do sono espiritual, para poder sair do comodismo, para levar Jesus mais a sério, para viver uma vida de fato, de verdade, de obediência a Deus e a sua palavra. Será que vai ser preciso acontecer alguma coisa de ruim para obedecer mais e caminhar de conformidade com a vontade de Deus, colocando o manto da fidelidade? Será que vai ser preciso acontecer algumas coisas ruins para algumas pessoas despertar, para passar a usar os dons e talentos que Deus tem dado a elas, para ser usado para a glória dEle? Sabe, queridos, aquele provérbio bem popular, que muitas vezes eu e você usamos: se não vem pelo amor, vem pela dor. Agora, por que vem pela dor? Porque Deus é tão apaixonado, nos ama tanto e tem projetos para nós, nossa família, que Ele diz assim: olha, eu te quero comigo, eu tenho um projeto na sua vida, e eu já te dei tantas e tantas oportunidades, mas você de certa forma tem virado as costas. Então eu propositalmente eu vou deixar vir algo sobre a sua vida. Para a igreja se espalhar, sair de Jerusalém, foi preciso o Senhor permitir uma grande perseguição. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para mim, para você. São poucos e raros os casos entre nós de pessoas que cresceram em um lar cristão, que nunca experimentaram o mundo. Eu me lembro, olhei agora para Sara. Eu me lembro que a Sara, quando era menor, ela ia às vezes falar, dizer assim: pai, quando eu era mundana. Não, minha filha, você nunca foi mundana. Mas quantos aqui chegaram, conheceram Jesus, se aproximaram de Jesus, vieram para a igreja, e talvez o principal motivo foi momentos difíceis que você estava enfrentando na sua vida, na sua família, no seu casamento, em alguma área? Quem aqui veio assim? Em outras palavras, pela dor. Levante a mão para eu te conhecer. Agora eu pergunto para você: você teve a oportunidade de vir pelo amor? Você teve a oportunidade? Claro, porque alguém falou de Jesus, mas esperou a dor chegar para poder se render, para poder, sabe, se voltar para Ele. E nós não precisamos deixar a dor chegar, nós não precisamos deixar que algo aconteça de terrível na nossa vida para a gente se aproximar dEle. Mas para isso a gente precisa decidir sair do comodismo. Quando o Abraão queria tanto um filho, Deus deu o filho para ele, o filho da promessa, o Isaac. Mas a Bíblia diz que o Abraão passou a amar mais Isaac. Deus deu uma bênção, mas aquela bênção em algum momento estava se tornando uma maldição. Deus decide fazer a prova com Abraão, Gênesis 22, e Deus mostra, e Abraão prova para Deus que ele era mais importante, mas foi preciso Deus dar um choque de realidade no Abraão. Eu me lembro um dia, um casal de discípulos nossos, antes de nós irmos para Oriximiná, hoje eles estão em outro lugar, eles queriam muito ter um filho, a mulher era estéril. Eu me lembro que nós oramos, e um dia o meu bem colocou as mãos na barriga dela e liberou a voz profética, e ela engravidou, e nasceu aquela criança, deram um nome bíblico para aquela criança, e aí foram felizes, e de repente a gente percebeu a ausência deles nos cultos, nas programações. Eles eram muito envolvidos, agora já não estavam mais tão envolvidos. Aí nós chegamos com eles e eu falei: a gente está sentindo falta de vocês, vocês não estão mais envolvidos como antes, o que está acontecendo? E eles disseram assim: não, é o nosso filho, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que
agora dá mais atenção, a gente tem que aproveitar mais ele. Eu olhei para eles assim com muito carinho, eu disse assim: Deus deu esse filho para vocês como um sinal de bênçãos e bondade dele para com a vida de vocês. Agora, se ele estiver atrapalhando, Deus pode tirar ele de vocês. Deus pode tirar. Quem está comigo? O comodismo é a atitude de quem prefere ficar na zona de conforto, evitando esforço, trabalho, mudanças ou desafios, mesmo que isso impeça o crescimento pessoal, espiritual, ministerial ou até mesmo profissional. Em outras palavras, é se conformar com a situação atual, sem buscar melhorias, porque mudar exige trabalho, porque mudar exige dedicação, porque mudar exige renúncia, e precisamos decidir sair do comodismo. E quando, queridos, a gente decide, eu preciso entender, para eu sair do comodismo, é uma decisão que eu mesmo preciso tomar. Ninguém vai tomar por mim, é uma decisão nossa, é uma decisão sua, minha. Ninguém pode decidir por mim, ninguém pode decidir por você. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade. E eu pergunto para você: como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida de intimidade com Deus? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida na palavra? Como é que está a tua vida de adoração? Como é que está a tua vida de relacionamento com Deus? Não, pastor, eu vou de domingo a domingo à igreja, está ótimo. Eu faço aquela oraçãozinha do pipipi. Eu todos os dias eu medito na palavra, porque todos os dias no meu aplicativo mostra lá versículo do dia, e é suficiente. Não é suficiente. Se você observar, isso nos leva ao comodismo. Como é que está a sua vida com a sua família? Como é que está o teu relacionamento com a tua família? Com a tua esposa, você que é casado, com o teu esposo, você que é casado, com teus filhos, você que é pai. Como é que você tem se relacionado? Outro dia eu conversei com os meus pastores, fiz uma reunião. Eu disse assim: de hoje para frente nós temos, todas as manhãs nós estamos aqui, exceto o sábado, quando não tem conferência. Todas as tardes nós temos livre para discipular, para fazer visita. Mas eu quero, aqui não estou pedindo, eu quero que toda semana, todos nós tiremos uma tarde para ficar com a família. Antigamente tinha o dia da família, hoje não tem. Eu tirei isso da igreja. Por quê? Dia da família, aí o homem ia pescar e a mulher ficava em casa. O homem ia jogar bola e a mulher ficava em casa. Então não era dia da família. Dia da família é para gastar tempo com a esposa, é para gastar tempo com os filhos, é para estudar a Bíblia, é para assistir um filme, é para ver e ouvir uma pregação. Sabe por quê? Porque as coisas passam. E a nossa principal credencial é a nossa família, é o nosso caráter, é a nossa vida, e a gente tem que cuidar dela. Nosso tempo com Deus. Todas as manhãs de segunda a sexta, nós temos uma oração com os pastores, das 8h30 às 9h30. Às vezes é até 9h15, 9h20. Tem momentos que a gente não ora, eu só faço, Deus compartilha algo comigo, eu ministro a vida deles. Mas todos os dias a gente está aqui. E eu cheguei e disse: está atrapalhando o tempo de vocês a sós com Deus? Não. Então vocês, junto comigo, claro, começando por mim, a gente tem que priorizar. Tem que priorizar, tem que orar, tem que sair do comodismo. E aí eu pergunto também para você: como é que está a sua vida de congregar? Salmo 50, versículo 5, o salmista diz: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos a demonstração, e tanto mais quando vejo que o dia se aproxima.
Se você, meu irmão, congrega só dia de domingo, se você faltar 4 domingos na igreja, você faltou um mês. Não é normal, como diz o povo de Prainha, não é normal. Não é normal isso. O congregar é uma ferramenta. Não, eu vou para a igreja quando dá. Eu troco o culto por qualquer coisa. Outro dia alguém chegou comigo, um dos meus líderes, não veio para o culto. Aí eu peguei e liguei para ele: líderes, um dos meus pastores, disse: o que aconteceu? Você não estava no culto? Eu não te escalei para ir para nenhuma comunidade? Não, pastor, é porque eu fui convidado para ir para o aniversário. Eu disse: meu irmão, amanhã a gente vai conversar na minha sala. É o congregar. Ah, pastor, tem como o senhor vir aqui no meu aniversário? Tem, depois do culto. Ah, pastor, hoje à noite vai ter, o senhor pode, nós vamos promover um jantar. Vou, depois do culto. Não é porque eu sou pastor, é porque eu sou crente em Cristo e eu tenho que congregar. Quem está comigo? É bíblico, é bíblico. Queridos, em Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O Senhor chega com Jonas e diz: Jonas, que eu tenho uma missão. Existe uma cidade que lá tem aproximadamente 120 mil moradores, e é um povo perverso, é um povo cruel, e a perversidade deles tem subido até mim. A decisão que eu tomei é de destruí-los, mas eu não posso destruí-los sem antes dar uma oportunidade para que eles se arrependam. E por isso eu quero que você vá e pregue contra Nínive. Mas você conhece a história. Jonas fugiu, foi engolido por um peixe, grande peixe. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz que depois que Jonas está ali 3 dias e 3 noites, quando ele está desfalecendo, morrendo, ele clama para Deus. Eu sempre costumo brincar: se Deus me mandasse pregar em alguma cidade, se o medo me impedisse, se eu fugisse e fosse engolido pelo um grande peixe, quando eu estivesse já na língua do peixe, já estava gritando para Deus: Deus, me tira daqui. Ele esperou 3 dias para poder gritar, para poder dizer: socorre-me. Mas sabe o que é interessante nesse texto? Que Deus chega para Jonas na parte A e ele diz assim: vá depressa à grande cidade de Nínive. Deus, ele diz: vá depressa, apontando, dizendo: eu tenho pressa para salvar aquele povo. Eu tenho pressa que aquele povo ouça a mensagem do arrependimento, se converta. Não é diferente hoje, queridos. Deus tem pressa, Deus deseja o avanço do reino. Há muito a ser feito, há muitas pessoas morrendo, há muitas pessoas perecendo, indo para o inferno, e às vezes a gente não está fazendo nada. E sabe o que é mais interessante? Que às vezes a gente diz assim: Deus falou comigo que eu preciso me envolver, eu preciso fazer alguma coisa. Deus falou comigo que eu preciso ser do comodismo. Gente, se Deus falou e você está teimando, cuidado, porque a minha mão não pesa, mas a Bíblia diz: ai daquele que cai na mão do Todo-Poderoso. E nessa pressa de Deus, Deus conta comigo, Deus conta com você. E de repente, sabe, você está na igreja há tanto tempo, você nunca se envolveu em nada na igreja. Você nunca vestiu a camisa da igreja assim de verdade. Você sabe que você tem dons, você tem talento para se envolver. E Deus já te cobrou várias vezes, Deus já mostrou várias vezes que conta contigo. Aí você está de braços cruzados. Eu não sou profeta do caos. Mas você vai deixar a dor chegar para você sair do comodismo? Você vai deixar alguma coisa acontecer? O apóstolo Melvin, nosso líder, ele eternizou uma frase. E essa frase diz: só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo
permanecerá. Nossa vida é muito passageira. Você que não tem uma célula na sua casa, você está esperando o quê? Lembra do voto que você fez? Deus, quando o Senhor me der minha casa, bem aqui no pátio vai ser a célula. Quando o Senhor me der minha casa, eu vou ser um anfitrião. Quando o Senhor me abençoar com isso que eu tenho sonhado, esse transporte, eu não vou mais faltar na igreja. Quando o Senhor abrir a janela para mim e prosperar, eu vou fazer isso. Você esqueceu disso? É tempo de nós sairmos da vida rotineira. É tempo de nós nos despertarmos do sono. É tempo de nós ouvirmos a trombeta que está tocando, soando, com o toque do arrependimento. É tempo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Olha o que está escrito. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu gosto dessa primeira parte. O contexto aqui é ceia, mas é Bíblia. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E meu desafio para mim, para você nessa manhã é fazer um exame de consciência. E sem alguém apontar o dedo: olha, Daniel precisa melhorar nisso, Daniel precisa melhorar nisso, Daniel precisa se despertar nisso, Daniel tem que ser do comodismo nisso. Não, é eu olhar para dentro de mim e eu mesmo dizer: eu preciso me mover, eu preciso fazer algo a mais. Como está a sua vida? Será que você tem vivido no comodismo? Se você tem vivido, eu creio que é tempo de conserto com Deus. É tempo de pedir perdão, é tempo de renovar a aliança com Deus. Mas é tempo também de você decidir: Senhor, eu decido sair do comodismo. Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Como é que está a sua vida? Qual a posição que você está hoje? Fale com Ele nesta manhã. Não deixe acontecer uma tragédia com você, para você sair, para você despertar. Não deixe, não deixe. É importante sair agora, enquanto nós temos tempo. Saia do comodismo, da vida rotineira, decida fazer algo diferente. Primeiramente, claro, seu relacionamento com Deus. Depois, com a sua família, trilhar um caminho diferente. Depois, da sua vida profissional. Depois, no ministério, na igreja local. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Decida hoje fazer o que Deus tem ordenado para você fazer. Decida. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por
Eu quero colocar a minha vida, Pai, e a vida da Tua igreja. E nós queremos, em primeiro lugar, pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão ao Senhor pelas nossas más atitudes. Pedir perdão ao Senhor por estarmos de braços cruzados. Pedir perdão ao Senhor por muitas vezes vivermos no comodismo, Pai. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa. Mas também, Pai, ao mesmo tempo eu oro pela minha vida e pela vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui. Nos ajuda, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos para que possamos ver. Nos cura o nosso entendimento, nos dá sensibilidade para que possamos ser sensíveis, Pai. Nos leva a um lugar onde possamos ouvir a Tua voz, aonde o Senhor está nos empurrando para sairmos da onde nós estamos. Muitas vezes queremos viver o sobrenatural, queremos ver coisas grandes, mas nós não estamos fazendo nada de extraordinário para que isso aconteça. Nós queremos ver o milagre na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, em outras áreas, mas nós não estamos fazendo nada de diferente. É tempo de nos despertarmos. Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, pelo pão. Quero Te agradecer pelo vinho. Nós abençoamos, Pai, reconhecemos que o Senhor pagou um alto preço lá na cruz do Calvário por nós. Ao comer desse pão, queremos, Pai amado, ser curado de todas as mazelas, todas as enfermidades, doenças, dores que têm atingido o nosso corpo físico. Ao tomar desse cálice, nós queremos, Pai, renovar nossa aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos vão entregar para você. Enquanto isso, nós vamos continuar adorando a Deus e nós vamos participar da Santa Ceia. Aleluia, Jesus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Adore, adore. Você que já recebeu o cálice, o pão, vá adorando a Ele, vá adorando a Ele. Adore, adore. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero dar um tempo para você agora. Está na sua mão aí os dois símbolos que representam o sacrifício de Jesus. Está o pão, que representa o corpo dele, que foi moído, esmagado, chicoteado, cuspido, ferido por nossa causa. E está o vinho, o suco de uva, que representa o sangue dele, que foi derramado lá na cruz do Calvário.
E Ele fez esse sacrifício pela minha vida. Ele fez esse sacrifício pela sua vida. O apóstolo Paulo vem nos dizer que Jesus morreu por todos. Ele morreu para os que estão vivos, e os que estão vivos não vivam mais a sua vida, mas decidam viver para Ele. E eu quero aí, onde você está, com esse contato de fé, o pão e o cálice, o vinho, faça uma aliança com Ele. Faça uma aliança, Senhor, por causa do teu sacrifício. Eu quero sair do comodismo. Eu quero viver mais intensamente para o Senhor. Eu quero te levar mais a sério. Eu quero gastar minha vida para o Senhor. Eu quero me envolver nas tuas coisas. Eu quero me envolver na minha igreja local. Eu quero fazer algo diferente daqui para frente por causa do teu sacrifício. É um ato de gratidão por tudo. Eu vou te dar aqui alguns minutinhos para você fazer sua oração individual, e depois nós vamos fazer todos juntos em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Pegue o pão agora. Senhor, nós abençoamos esse pão. Eu oro, se tiver alguma pessoa enferma, doente aqui, sentindo alguma dor, algum desconforto ao comer desse pão, seja curado, porque a tua palavra diz que foi pelas feridas feitas no teu corpo que somos curados, somos livres, libertos. Então, Pai, que o Senhor cure pessoas aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Coma do pão, coma do pão. Eu ordeno pelo sacrifício de Jesus que toda doença vai embora agora, que toda dor, toda depressão, toda ansiedade, toda gastrite, todo câncer, todo problema nos olhos, nos ouvidos, nas pernas, nos rins, toda inflamação, toda infecção, eu determino pela autoridade do sacrifício de Jesus, saia desse corpo agora. Eu declaro todo caroço desapareça dos seios, em nome de Jesus. Todo problema no útero desaparece agora. Eu ministro a cura sobre a sua vida, nos braços, nas pernas, nas juntas, nos nervos, na coluna. Seja livre em nome de Jesus. Pegue agora o cálice. Antes de nós tomarmos, compartilhe pelo menos com 3 ou 4 pessoas e diga: nós estamos em aliança através do sangue de Jesus. Compartilhe aí, diga: nós estamos em aliança. Os mais brancos
brancos como a neves, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Se você puder, levante, apresente diante do Senhor. Repita uma oração após mim. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário pela minha vida, pelos meus pecados. Em obediência à tua palavra, eu participo da ceia neste dia. Eu tomarei esse cálice, e ao tomar, eu quero renovar a minha aliança de continuar te servindo e te seguindo por toda a minha vida, em nome de Jesus. Tome do cálice. Nada além do sangue, nada além do sangue porque somos livres no Senhor. Obrigado porque não merecíamos, mas o Senhor nos fez merecedores. Nós te louvamos, nós te aplaudimos nessa manhã e nós te celebramos com um grito de júbilo. Aleluia! Aplauda mais forte a Ele nessa manhã. Abraça o seu irmão aí da sua direita, da sua esquerda. Diga: o seu Cristo vive e reina para sempre. Aleluias, aleluias. Levante uma das suas mãos. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa, por esse nosso primeiro culto de celebração, por essa palavra. Nos ajuda a vivê-la, Senhor. Que essa semana possamos dar passos, Senhor, em direção, Pai, a sermos mais proativos, a sermos mais ativos, Senhor, na Tua palavra, no nosso relacionamento com o Senhor, na nossa vida com o Senhor. Nos ajuda. Eu quero abençoar você, quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Declarar que você terá uma semana de bênçãos, uma semana de milagres, uma semana de cumprimento de promessas. Uma semana que Deus vai te surpreender de uma forma poderosa, em nome de Jesus. E eu profetizo que aquela resposta que você estava esperando, essa semana ela chegará, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce, perfeita comunhão, intimidade com o Espírito Santo permaneça desde agora e para sempre sobre a sua vida, sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Dê para Jesus uma linda e forte salva de palmas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
You're disappearing, like you don't think there's anything to fight for. And you can tell me you're fine, I don't buy it. When you're dying inside, you can't hide it. Maybe breathing, but you ain't sure if you want to anymore. Stay for a day more, and do the same tomorrow. There's way more we're made for. You will make it, I know. I say a prayer for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more, and you will make it, I know. A heart beating is a heart that's someday gonna break. A life with meaning is the kind of life the devil tries to take.